Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com a sua casa. Amém? Vocês estão alegres hoje? O Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é onde nós estamos. Estamos na casa do Senhor. Então coloca um sorriso no rosto e tenha certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Só lembrando, gente, a pastora Dani pediu para eu avisar, que ela esqueceu, amanhã é o culto das mulheres. Tá? E vai ser um culto especial. Amanhã não, desculpa, segunda, hoje é quinta, né? Segunda-feira é o culto das mulheres e vai ser uma segunda especial, tá bom? Porque vai ter uma programação aí para o Dia da Mulher. Tá bom, queridos? Segunda-feira, não amanhã, tá? Queridos, abram a Bíblia de vocês junto comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos desse livro, desse capítulo. Deus hoje tem uma palavra, toda palavra de Deus é boa, né? Mas hoje tem uma palavra especial para o nosso coração, né? Todo culto é um culto único, o culto nunca se repete, né? Por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo quando a gente está diante do Senhor, né? Na presença do Senhor. Acharam? É um texto muito conhecido, mas tem muito a nos ensinar. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Vai aparecer na tela, eu vou ler na versão King James, que é uma versão que eu gostei para esse assunto. Vocês podem acompanhar aí nas suas versões, mas vai todos os versículos e os pontos aparecer aí na tela para a gente. Diz assim a palavra de Deus: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Mediã, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto. E chegou ao monte de Deus até o Horebe, e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos fariseus, e dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. E eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra. Por isso, acalma o nosso coração. Tira de nós toda preocupação, toda aflição, e que a nossa mente, o nosso coração, possa estar cativo à Tua palavra, porque certamente o Senhor falará conosco, e que possamos estar sensíveis à Tua voz, e sair daqui, Senhor, um pouco mais perto do Senhor. É no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, alguém aqui já foi chamado para fazer alguma coisa e sentiu a incapacidade de executar? Alguém aqui já foi chamado para assumir algum negócio, assumir alguma coisa, ou tomar uma decisão na vida, porque de repente Deus colocou diante de você uma situação
E você, de repente, olhou para você e falou assim: quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu para assumir isso? Porque isso acontece muito na vida profissional. Na vida profissional, de repente, você assume um cargo que você não está preparado para isso. E você fala: como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir realizar isso que Deus colocou diante de mim? Como é que eu vou dar conta do que Deus espera de mim? E na nossa vida, a gente tem o nosso chamado. Entenda uma coisa: a sua vida é o seu chamado. Você foi chamado para viver. Você foi chamado por Deus para viver uma vida plena com tudo aquilo que Deus tem para te entregar. De repente você olha para você e se vê incapaz. Será que eu dou conta de viver a minha vida? Porque tem horas que a gente olha para a nossa vida e fala: eu não vou aguentar, eu não vou suportar, é pesado demais. Mas entenda uma coisa: a gente consegue pela graça e pelo favor de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso. O tema da nossa conversa é experimentando a graça e o favor de Deus. Como é que a gente pode viver isso? Como é que a gente pode experimentar isso? Agora, entenda uma coisa precisa ficar muito clara. A graça de Deus não tem a ver com o que fazemos ou deixamos de fazer. Por isso que é graça. Graça de Deus não tem a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, com aquilo que eu penso ou deixo de pensar. A graça de Deus tem a ver com quem Ele é e com quem nós somos. Nós somos pecadores, Ele é Salvador. Por isso é graça. Graça é um favor imerecido. Só que existem coisas que a gente precisa aprender, que a palavra de Deus nos ensina, é que como a gente experimenta essa graça que é dada e como a gente experimenta esse favor que é dado por Deus. Moisés, nessa história, a gente vai ver que ele experimentou a graça de Deus e o favor de Deus para ele poder tirar o povo do Egito. Ele só tirou o povo do Egito porque ele recebeu um chamado e sobre a vida dele estava a graça e o favor de Deus. E sobre a sua vida e a minha vida está a graça e o favor de Deus. Amém? E como é que a gente vive isso? Como é que a gente experimenta isso? É isso que a gente vai aprender hoje. O que essa história tem para nos ensinar? Eu lembro, queridos, o dia que o pastor Aquiles me chamou e me ligou e falou assim: Fê, você pode dar um pulinho aqui na igreja? E foi o dia que ele me chamou para viver o meu ministério. Foi o dia que ele me chamou para dizer que Deus tinha um chamado na minha vida. Porque o Aquiles era uma pessoa tão especial que ele enxergava além, coisas que eu não enxergava. E quando eu saí da sala dele, voltei para casa, que eu despenquei a chorar, eu falei: eu não sou capaz de fazer isso que ele falou. Eu não tenho mínima condição de viver o meu ministério. Eu não sei nem o que é isso, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que eu vou fazer quando eu subir no altar. E Moisés estava assim. Moisés falou: nossa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta de fazer isso, esse chamado que Deus tem na minha vida? Agora, grave isso que eu vou dizer. Tudo que recebemos de Deus, é para o cumprimento de um propósito. Tudo que recebemos de Deus é para o cumprimento de um propósito. Você não receberá nada de Deus à toa. Jamais. Se Deus te chamar para fazer alguma coisa, e Ele já chamou, Ele chamou para quê? Para você viver. A sua vida é um chamado, como eu disse no início. Porque quando a gente fala em chamado, a primeira coisa que a gente pensa, o que é? Ministério, ser missionário, ser evangelista, ser pastor. Não, a sua vida é o seu chamado. Onde você está, você tem que exercer o seu chamado. No seu trabalho, você vai exercer o seu chamado. Como pai de família, você vai exercer o seu chamado. Como mãe, você vai exercer o seu chamado. Como namorado, namorada, você vai exercer o seu chamado. Onde você está,
você vai exercer o seu chamado, porque o seu chamado vai ser o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E Moisés precisava entender isso. E a gente só começa a entender o nosso chamado, aquilo que Deus quer para a gente, quando a gente começa a ter uma intimidade com Deus. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida íntima, porque Deus é uma pessoa. E intimidade que a gente tem com uma pessoa é através de uma coisa só: convivência. A gente só cria intimidade quando a gente convive. E esse convívio, ele tem que ser diário. Diário. Como o André orou aqui. A gente nem combinou. Sabe o que é isso? Espírito Santo. Eu não sabia o que ele ia orar, ele não sabia o que eu ia pregar, nem sabia se eu ia pregar. É o Espírito Santo que trabalha na igreja. A igreja é dele. Então, a nossa intimidade, ela só vai existir através da convivência. Agora, a gente precisa aprender algumas coisas. O favor de Deus sobre a nossa vida serve para quê? Porque nós temos a graça e nós temos o favor. Às vezes a gente tem o conceito de achar que graça e favor é a mesma coisa. Tem a ver, mas eu enxergo diferente um pouco. A graça é uma coisa, o favor é outra coisa. A gente vai desmembrar aqui um pouquinho isso, né, para entender melhor. E a gente experimenta o favor, a gente vive o favor para quê? Primeira coisa, o favor na nossa vida é para nos capacitar. Essa é a primeira coisa. O favor de Deus na nossa vida é para nos tornar apto a viver a nossa vida. A nos capacitar a viver a vida que Ele quer que vivamos. Olha o que diz Êxodo, capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim: E disse Moisés ao Senhor, olha o que Moisés disse diante do chamado dele: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste com teu servo. Eu sou lento de fala e de língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Quem fez? Não fiz eu, o Senhor? Então, Deus estava dizendo para Moisés: isso que você está dizendo para mim é o de menos. É o meu favor que te capacita. Dizem os historiadores que Moisés era gago. Não se sabe. Mas diz que o problema dele era essa dificuldade que ele tinha por ser gago de se expressar. Agora, como é que um homem desse vai chegar diante do faraó e expressar a palavra do Senhor? Como? Era isso que ele estava olhando. Ele estava olhando para a dificuldade dele. Ele não estava olhando para o favor de Deus. E Deus deixou muito claro para ele: vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Isso é favor. É um favor que estava capacitando Moisés de exercer o chamado dele. Segunda coisa que o favor nos faz: o favor serve para a gente, para nos sustentar. É pelo favor de Deus que somos sustentados. Êxodo capítulo 3, versículo 19 em diante, diz assim: E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa, e eu estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. E depois disso ele vos deixará ir. Agora preste atenção. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando fordes, não ireis vazios, mas cada mulher pedirá à sua vizinha, e daqui estiver hospedada em sua casa, joias de prata, joias de ouro, veste, e as porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Olha o que Deus fez com esse favor, sustentou o povo. E se você for olhar a história, o tabernáculo foi construído por causa disso, por causa dessa riqueza que saiu do Egito. Todos os utensílios do tabernáculo, todas as cortinas, foram feitas por causa disso, por causa desse favor que sustentou.
Então, nós somos sustentados pelo favor de Deus. Então, o favor é para isso. E terceira coisa sobre o favor sobre a nossa vida é para vencermos, é para vencer. Êxodo capítulo 14, versículo 10 em diante. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que não havia sepulcro no Egito? Nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos sozinho para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Agora a resposta de Moisés. E Moisés disse ao povo: não temais, aqueitai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarei a ver. O Senhor lutará por vocês, e tereis a vossa paz. Então, o favor de Deus sobre a vida de Moisés deu para ele capacidade, para o povo sustento e vitória. Amém? E isso está sobre a sua vida. Quem que tem favor de Deus aqui sobre a vida? Você tem um chamado, nunca esqueça disso. E sobre esse chamado existe o favor de Deus. Agora vamos falar sobre o favor e a graça. Como enxergar agora isso? Lembra que eu falei no início? A graça, ela não tem a ver com os nossos esforços. Senão não é graça. Ela tem a ver com o amor, com a misericórdia e com quem Deus é. Amém? Isso tem que ficar muito claro. Porque senão você vai achar que tem que fazer alguma coisa para obter a graça de Deus. Não, você não precisa fazer nada, Ele já fez. E Ele já pagou um alto preço para que a graça dEle esteja sobre a nossa vida. Agora, o que a gente precisa fazer são determinadas coisas para a gente enxergar essa graça, viver essa graça, experimentar essa graça. E, às vezes, a gente não está observando isso e vivendo isso porque a gente está focado em outras coisas. Mas a graça de Deus está sobre a nossa vida. E a primeira coisa que a gente precisa ter e que a gente aprende com Moisés é o seguinte. Primeira coisa para enxergar a graça de Deus. Visão positiva do futuro. Como é que você enxerga o seu futuro? Entenda que o futuro é um lugar, e é para lá que você está indo. Ou não. O futuro é um lugar. E Deus já foi. E Ele volta para te dizer essa noite que vai ser extraordinário. É para lá que a gente está indo. Mas a gente precisa enxergar esse futuro. A gente precisa ter uma visão positiva. Entenda uma coisa. Vista é uma coisa, visão é outra. Vista é a realidade que enxergamos. Visão é quando enxergamos além da realidade. E muita gente está vivendo por vista. Por isso que está sofrendo, por isso que acha que não vai conseguir, por isso que acha que não vai dar conta do recado. Mas nessa noite você vai mudar isso, vai começar a enxergar pela visão que Deus te dá de um futuro promissor, de um futuro positivo. A gente, às vezes, limita o poder de Deus. Porque Deus, Ele quer que a gente enxergue além. Mas você começa a enxergar só os problemas, só as circunstâncias, só os seus sentimentos, só os seus pensamentos, e você limita o poder de Deus. Porque Deus, Ele age além das circunstâncias. Além das circunstâncias. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não limitar. E eu pergunto, onde você está olhando? Você está olhando para o mundo, para os problemas do mundo, ou você está olhando para o seu chamado e para a visão que Deus já te deu sobre a sua vida? Quem tem promessa de Deus aqui? Amém? Você olha para ela? Ou você só sabe da promessa, mas não cultiva essa promessa? As promessas de Deus, elas precisam ser cultivadas. Às vezes a gente recebe a promessa, guarda na gaveta e deixa a vida me levar. Tem até uma música assim, né, pastor? Deixa a vida me levar.
E, na verdade, não, a gente precisa cultivar a promessa. Enquanto ela não acontece, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada. E como a gente alimenta uma promessa? Olhando para ela. Olhando para ela. Quando olhamos para a promessa, ela nos enche de esperança. Por isso que Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, eu quero trazer as promessas de Deus para a minha vida, para esse chamado que Ele me deu, para isso que Ele me mostrou. Então, se você tem promessa, foque na sua promessa. Abraão, quando saiu da parentela dele, ele só tinha uma coisa, a promessa. Ele só tinha uma coisa, a visão. Ele não sabia nem para onde ele estava indo. Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, na medida que você vai caminhando, cultivando a promessa, Deus vai descortinando o seu caminho e vai mostrando para onde você deve ir. Por isso que precisamos cultivar a promessa. Por isso que precisamos nos alimentar da promessa. A promessa é um alimento. É a promessa que fortalece a nossa fé. É a promessa que faz a gente acreditar que dias melhores virão. É a promessa que faz a gente olhar além da realidade. E era isso que Abraão tinha. Ele só tinha isso. Ele só tinha uma promessa. E sabe qual é a promessa que ele tinha? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, precisamos só lembrar de um detalhe. A esposa dele era estéril. Para a gente, isso é complicado. Para Deus é só um detalhe. Para Deus é só um detalhe. Então, às vezes, você recebeu uma visão de Deus, você recebeu uma promessa de Deus, e você está dando muita ênfase no problema, esquecendo que esse problema para Deus é apenas um detalhe. É apenas um detalhe. E ele tinha essa promessa. E foi nessa promessa que ele caminhou, foi nessa promessa que ele andou, foi nessa promessa que ele conquistou, foi nessa promessa que ele realizou, e essa promessa se cumpriu. Ele virou pai de uma grande nação. De uma grande nação. Então, queridos, cultiva a sua promessa. É ela que vai te dar uma visão positiva do futuro. Eu não estou falando de sentimento positivo, não é isso. A palavra positivo aqui é uma palavra que tem a ver com fé, com crer, de você olhar de forma positiva, crendo que o seu futuro está intacto. O seu futuro, ele está intacto. E quem vai fazer você conquistar esse lugar chamado futuro são as promessas de Deus sobre a nossa vida. É ela que vai fazer a gente conquistar. Vocês levantaram a mão quando eu perguntei quem tem promessa. Então confia nessa promessa, ande nessa promessa, olhe para essa promessa, cultive essa promessa e tenha certeza que você chegará lá. Amém? Segunda coisa que precisamos entender sobre como enxergar essa graça, esse favor de Deus, tenha uma visão de conquista. Tenha uma visão de conquista. Gênesis capítulo 13. Em diante diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, veja bem essa frase, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Mas frisa bem essa frase, toda essa terra aqui vês. Isso é visão de conquista. Tudo aquilo que você enxergar, queridos, vocês vão conquistar. Se você enxergar só miséria, você vai conquistar miséria. Se você enxergar só fracasso, você vai conquistar fracasso. Se você enxergar só impossibilidades, você vai conquistar impossibilidades. Mas se você enxergar a graça de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus,
a vida de Deus sobre a sua vida, você vai viver o melhor que Deus tem para você, porque a gente vai para onde a gente olha, a gente vai para onde a gente enxerga. E Deus falou muito claro: ergue os olhos, Abraão. Olhe, isso tudo que você está enxergando, vai ser seu e da sua descendência. Vai ser seu e da sua descendência. Deus falou para Abraão: olha, enxerga, para de olhar para a esposa estéril, para de olhar para a sua idade, para de olhar para a dificuldade, olha para essas terras, elas serão dos seus descendentes. Agora, fique imaginando a cabeça de Abraão: minha mulher estéril, como é que eu vou ter... Ele ia tentar, depois você vai ler a história de Abraão, quem não leu ainda, ele tentou até ajudar Deus. E por isso, o Oriente Médio ali, as regiões ali, sofrem até hoje. Ele tentou dar uma ajudinha para Deus, com a sua escrava Agar, amando da esposa, né? A ideia que a esposa deu naquele momento. E ele aceitou e foi, né? Mas ali ele não estava confiando plenamente, nem a esposa, de que Deus agiria. Sabe o que nos faz desacreditar na promessa? O tempo. O tempo. Só que a gente precisa entender que o nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus. E Ele só realiza quando eu e você estivermos prontos para realizar. Enquanto isso, a gente caminha, vai crescendo, vai amadurecendo, vai se aperfeiçoando, vai se tornando um cristão melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Estando pronto, a conquista chega. A conquista chega. Em outras palavras, quando Deus disse para Abraão: olhe, Ele estava dizendo o seguinte: conquiste com a sua visão, concilie da sua conquista, olhe, enxergue e já obtém isso como realidade. Então, quando você olhar para o seu futuro que Deus te prometeu, para as promessas de Deus, já olhe como uma realidade. Já olhe como uma conquista. Entenda uma coisa: precisamos ter uma visão, que a gente vai chamar aqui de visão ampliada. Ter uma visão ampliada significa enxergar com fé o que Deus já te falou. Ter uma visão ampliada é enxergar com fé a promessa que Deus já te deu. Ah, pastor, eu não tenho promessa nenhuma. Então vem aqui, ó. Aqui tem um monte ao teu respeito. Aqui tem um monte de promessas ao teu respeito. Sabe qual é o mal do ser humano? O problema do ser humano? Ele espera coisas sobrenaturais. Ele espera um agir de Deus assim diferente. Mas tudo que Deus precisa fazer para a sua vida, Ele já fez. Está aqui. A própria palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Perecer significa sofrer. Perecer significa não entender. Perecer significa não conquistar, não realizar, não fazer. E o meu povo perece por falta disso, falta conhecimento. As promessas que eu tenho para a vida estão aqui, de Gênesis a Apocalipse. Leia, e você vai saber as promessas que Deus tem para o teu chamado, que é a sua própria vida. Isso aconteceu com Ezequiel. Naquele vale de ossos secos, Ezequiel teve uma visão, e ele olhou para aquele vale. Aquele vale era a realidade que ele estava vivendo, só que ele tinha uma visão, e ele recebeu de Deus uma ordem, e uma promessa de que aquilo ali viraria um grande exército. Se vocês lerem Ezequiel, capítulo 37, versículo 3 em diante, Deus diz assim, eu acho que eu não pus esses versículos aí, mas Deus diz assim: ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ou seja, isso que você está vendo tem solução? Isso que você está enxergando por vista, existe solução para isso? Existe vida nisso? Essa realidade que você está vendo, me conta o que você está enxergando. É o que ele estava dizendo aqui. E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, então profetiza a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Você tem que dizer isso para você, para a sua realidade. Ouça a promessa que Deus tem para a minha vida. Diga para você mesmo, ouça as promessas que Deus tem para mim, para a minha realidade de vida, para isso que eu acho que já está morto, para isso que eu acho que não tem jeito.
Profetiza para isso. Eu sempre costumo dizer, gente, eu não tenho nada contra a profecia, nada. Ela só precisa ser filtrada. Eu não tenho nada contra profetas, pelo contrário, são usados por Deus. Mas entenda uma coisa, você é o seu maior profeta. Você é o seu maior profeta. Profetiza na sua vida. Profetiza nesses ossos secos que de repente você está enxergando. Foi isso que Deus está me ensinando para Ezequiel. O que você está vendo aí? Qual é essa realidade que você está enxergando? Profetiza. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Você sabe por que a promessa de Deus é cumprida na nossa vida? Para a gente entender que Ele é Deus. Para a gente entender que Ele é Senhor. Porque quando a promessa se cumpre, toda a honra, toda a glória é dEle. Quando a promessa se realiza, é Ele que é louvado, é Ele que é exaltado, e a gente é abençoado. E foi isso que estava acontecendo aqui. Ele falou: colocarei um espírito e vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí eu profetizei conforme a ordem recebida. Olha que interessante isso. E eu profetizei como era para profetizar. Então fale para a sua vida as suas promessas. Fale para você as promessas de Deus. Isso é visão de conquista. Você já conquistou, você já tem a promessa é sua. Ela já está em você. Então profetiza para você mesmo. Então Ezequiel passou por isso. E ele viu no final que era um exército enorme. Esses ossos secos viraram um grande exército. Ou seja, a promessa, a visão de conquista, ela foi realizada. Agora, quem poderia crer naquela situação? De repente ver um cemitério e de repente ver um exército vivo. Porque você só profetiza se você crê. E só podia acreditar nessa situação quem tinha uma visão ampliada de fé. E Ezequiel teve em cima das promessas que ele recebeu, em cima da visão que ele recebeu. Deixa eu olhar para a hora que às vezes você se empolga, vai embora, né? Vamos lá. Deus falou para Abraão o seguinte: olha desde onde estás, porque toda essa terra que vê, eu te darei. Essa é a visão de conquista. Toda essa terra que você vê, todas essas promessas que você recebeu, tudo aquilo que eu já te falei, tudo aquilo que eu tenho, que eu já te dei, isso tudo que você está enxergando, já é seu. Viva como se você já estivesse com isso. Porque Deus, Ele tem esse poder, Ele traz à existência aquilo que não é, aquilo que não existe. E Ele traz através da sua fé. Entenda uma coisa, o que você enxerga é o que você conquista. O que você enxerga é o que você conquista. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua tenda, porque ali na tenda Abraão tinha uma visão limitada. Ele olhava e ele via o teto, a lona da tenda. E Deus chamou, falou: vem aqui para fora. A sua realidade é outra. A sua realidade é outra, vem aqui para fora. Agora olhe e conta as estrelas, se você puder contar. Essa será a sua descendência. Esse será o seu futuro. Isso que você está enxergando, essa visão ampliada, porque o céu não tem limite. O céu é infinito. Então, tenta enxergar o máximo que você puder. Isso que você está enxergando, essas estrelas, se você puder, conte, porque essa será a sua descendência. Agora, o que Deus realmente estava dizendo para Abraão? Não pare o seu olhar nesse mundo natural. Não pare o seu olhar nessas realidades que você está vivendo. Não pare o olhar no teto da tenda. Não pare o seu olhar nas dificuldades. Não pare o seu olhar nas traições, nas dores. Eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho muito mais para te dar. Olhe além da tenda. Porque é isso que eu vou te dar.
é isso que eu vou te dar. E o Senhor, Deus, deu para Abraão uma visão extraordinária. Quando ele olhou para as estrelas, e ele disse em Gênesis capítulo 13, versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. E eu pergunto, para onde você está olhando? Para onde você está olhando na sua vida? Para as promessas de Deus, para a visão de conquista, ou para as suas limitações? Ou para as suas limitações? Terceiro e último ponto, para a gente orar. Como enxergar o favor e a graça de Deus? Não limite o poder de Deus. A gente é craque em limitar o poder de Deus. A gente deixa de viver tantas coisas extraordinárias de Deus, porque a gente limita o poder de Deus na nossa vida. A gente não deixa Deus agir com a sua totalidade. A gente limita. Por isso que a gente deixa de experimentar o favor de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 5 diz assim: o Senhor Deus deu a Abraão uma visão para dentro de si mesmo. Preste bem atenção nisso. O Senhor Deus deu a Abraão uma visão para dentro de si mesmo, para que ele enxergasse como o Senhor Deus via. Olha o que ele diz em Gênesis. Abraão, na verdade, já não será o teu nome, e sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Entenda uma coisa, queridos. Quando nascemos de novo, nós temos uma nova identidade. E essa nova identidade, que agora é a identidade de filho, nos faz viver o favor e a graça de Deus. Então, entenda o seguinte, tudo começa de dentro para fora. Tudo com Deus começa de dentro para fora. Ele primeiro arruma a casa. Ele primeiro dá um novo nome. Ele primeiro dá uma nova identidade. Para que com isso a gente possa desfrutar dessa graça e desse favor de Deus. Porque só entendemos as coisas espirituais quando nós enxergamos de forma espiritual. E isso só é possível para quem nasceu de novo. Quem não é mais nascido da carne, e sim nascido do Espírito. Então, ele mudou a identidade de Abraão. Falou, agora você vai se enxergar diferente. Agora você não vai ser Abraão, você vai ser Abraão, pai de uma multidão. Você vai olhar para você e vai se enxergar com uma visão de conquista, com uma outra realidade, vai se enxergar com um futuro melhor, aquela promessa que eu tenho para você. E é isso que ele fez com a gente. Quando a gente nasceu de novo, quem nasceu de novo aqui? São aqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que reconhecem Cristo como Senhor, como Salvador. Então somos nascidos do Espírito, somos filhos e filhas de Deus. E aí sim a gente agora consegue experimentar o favor e a graça de Deus. E dessa forma a gente não limita mais o poder de Deus na nossa vida, porque como filhos espirituais, entendemos as ações espirituais de Deus, que é a sua graça e o seu favor. Amém? E o resultado disso qual é? Para a gente finalizar. Salmo, capítulo 2, versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Agora, como filho, como uma visão de conquista, com o não limitar o poder de Deus, pede-me o que quiser, e eu te darei, por herança, porque agora você é filho. Agora você é filho, é filha, eu te darei por herança, pede-me. Você tem direito, você é filho. Comece agora a conquistar as coisas que eu te dei, comece a viver as promessas que eu te dei. E o resultado final foi o quê? O povo liberto. O povo chegou em Canaã. Não foi bem assim, não foi todo aquele povo, só 2 entraram em Canaã daquela geração, Josué e Calebe. Mas aí isso é uma outra história, porque eles murmuraram, reclamaram,
e foram mortos no deserto. Mas aqueles que manteram a visão de conquista, aqueles que entenderam quem eles eram diante de Deus, aqueles que não temeram nada, porque sabiam qual era o Deus que eles serviam, que era Josué e Caleb, e esses conquistaram a terra prometida. Então, assim como Moisés, querido, experimentou o favor de Deus, experimentou a graça de Deus, nós também podemos viver e experimentar, desde que a gente se mantenha nos caminhos do Senhor, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. Cultive a sua promessa, tenha visão de conquista e tenha certeza que o melhor ainda virá. Amém, querido? O pessoal do louvor já pode chegar. E eu quero finalizar com vocês lendo Provérbios, capítulo 3, versículo 4. Provérbios, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: se você cultivar a sua promessa, se você manter os seus olhos, a sua visão além da sua realidade, diz assim: assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como uma boa reputação. Assim encontrarás favor de Deus, diante de Deus e dos homens, bem como uma boa reputação. Qual é a boa reputação do cristão? Qual é a boa reputação do cristão? Realmente, esse é filho de Deus. Realmente, essa é filha de Deus. Qual era a reputação de Jesus Cristo? Não era essa? Olhavam para Jesus e falavam, realmente, esse é filho de Deus. Essa é a reputação que nós devemos ter. As pessoas devem olhar para nós e dizer, esse é filho de Deus. Essa é filha de Deus. Amém, queridos? Então não tenha medo. Deus te chama para viver uma vida plena, extraordinária na sua presença. A sua vida é o seu chamado. Então viva plenamente, porque Deus é contigo. E Ele vai te fazer caminhar sobre as águas e viver o extraordinário dEle. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Quero orar por você. Creia que Deus tem sobre a sua vida a graça dEle. E como Ele disse para Paulo, a minha graça te basta, porque é na sua limitação, é na sua fraqueza, que o meu poder se aperfeiçoa. É nisso que você está vivendo que eu vou me manifestar, diz o Senhor. É nisso que você está passando que o meu favor te sustenta, o meu favor te capacita, o meu favor te faz enxergar além das circunstâncias, o meu favor te faz viver o extraordinário. Não tenha medo, não tenha medo, você nasceu para dar certo. Então vamos orar a Deus para que Ele confirme essa palavra no nosso coração, para que a gente possa sair realmente entendendo que somos filhos e filhas e que vamos viver o extraordinário de Deus para a nossa vida. Quando Deus te acorda todo dia de manhã, Ele te diz, ei, o meu plano continua de pé. A obra que eu comecei, ela ainda está em curso. E ela vai terminar do jeito que eu quero, da forma que eu quero e como eu quero. Pai, estamos diante da Tua presença, Pai. Estamos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Deus que derrama sobre nós todos os dias a Sua graça. O Deus que derrama sobre nós todo dia o Teu favor. Por isso, Pai, tira as escamas dos nossos olhos e nos faça enxergar além. Nos faça enxergar aquilo que o Senhor já tem nos dado, preparado, e que possamos ter a visão de conquista, a visão de realização, que possamos olhar para um futuro que o Senhor já preparou, porque o futuro é um lugar, e é para lá que estamos indo, que possamos pisar com autoridade, que possamos andar com autoridade debaixo dessa graça e desse favor que nos conduz. Reconhecemos sim, Pai, a nossa limitação, reconhecemos sim a nossa fraqueza, como Moisés reconheceu. Moisés disse, quem sou eu para libertar esse povo? Mas o Senhor esteve na vida de Moisés, está na nossa vida,
dizendo: vai que eu te ajudarei, vai que conquistará em meu nome, vai que falará em meu nome, e assim faremos, Senhor, porque confiamos plenamente na Tua palavra, confiamos plenamente naquilo que o Senhor tem nos dito nessa noite, e sairemos daqui, Senhor, com cabeça erguida, prontos para conquistar, para vencer e para viver o melhor que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que ela possa produzir em nós frutos do entendimento e que possamos viver na certeza de que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu grande amor, obrigado, Deus, é no Teu nome que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor.